De volta, né? Aqui com a nossa matemática. Agora coloquem aí na página 116, que a tia Sueli vai fazer aqui, mostrar. Lembra que nós estudamos ontem a forma dos objetos? A forma dos objetos. Lembra que a tia Sueli falou nas formas geométricas espaciais, né? Que tem, a gente olha para o espaço, vê um ventilador. O ventilador tem a forma de um círculo, de uma bola. Só que na figura espacial ele não vai ser chamado de círculo, ele vai ser chamado de quê? De esfera. Pronto. Eu tenho uma imagem assim, eu posso chamar de quê? De cubo, né? Ou quadrado, de cubo. Por quê? Porque na espacial é parecido com um dado, né? Com um dado. Eu tenho essa daqui, que parece com o quê? Que parece com um cone. Porque na figura espacial vai ser chamada de cone. Eu tenho esse aqui, que é um cilindro, ok? Então, essas figuras são chamadas no espaço, que é uma figura geométrica espacial. É uma figura que ocupa lugar no espaço, tá bom? A tampinha. A tampinha. Ela é redonda, ela é um círculo, mas ela vai ser chamada também de esfera, né? A bola de basquete, tá certo? Aqui, no nosso livro, na página 116, tem dizendo assim: Ricardo queria brincar na rampa do quintal de sua casa. Vou já afastar aqui. Queria brincar na rampa. Vamos fazer uma rampa aqui, tia Sueli. Tia Sueli inventa, né? Vamos ver se dá certo, tá bom? Então vou fazer do outro lado. Pronto. Aí, a rampa. Fiz uma rampa, galera. Pronto. Deixa eu pegar o livro. Pronto, eu fico só me lembrando que ontem houve uma reunião aqui com uma parte pedagógica do colégio, né, que não era nem pra gente, que a gente já sabe tudo, o pessoal do mais fundamental 2 e do ensino médio. É para pegar no pé dos professores lá, que tem uns que a gente tem que pegar no pé mesmo, a pessoa a gente nos empurra. Aí, o professor lá dizendo, quando vocês forem gravar, quando forem desliguem assim do lado para não chegar com a carona, né? E eu chego assim com a carona, deixa, meus alunos me ver, né? Assim, ó, com a carona da tia Sueli, vamos lá. Aí tem dizendo assim, Ricardo queria brincar na rampa do quintal de sua casa. Quem quiser fazer uma rampa aí pode fazer para testar, tá bom? Para isso, ele escolheu alguns objetos. Eu também já escolhi os meus aqui. Observe o que aconteceu. Pronto. Ele pegou aí, né, os objetos dentro de uma caixa e colocou. Converse com seu professor e seus colegas sobre o que aconteceu de uma cena para a outra. Ele pegou os objetos. Primeiramente, ele pegou um objeto assim. Vou colocar aqui na minha rampa. Observa. Certo? Certo, tio. E o outro já caiu. Olha aí. Certo? Certo, tia. Ai, meu pé. Se eu for colocar assim. Certo? Certo, tio. Vou colocar o outro. Vocês notaram o quê? Que alguns objetos, olha que livro,
tá daqui. Que alguns objetos, eles rolam, certo? Apareci de novo, né? Que eles rolam. Eles rolam até no chão. E outros, eles não rolam. Quer dizer, os roliços irão rolar. É a tampinha de refrigerante, ó. Certo? Eles irão rolar. E outros não. Por que, tia Sueli? Porque os outros são quadrados, né? São retângulos. Eles não vão. Vou desmanchar aqui, só um instantinho. Então quer dizer que algumas figuras rolam e outras não. Preste atenção. Em sua opinião, se Ricardo soltar um objeto que tem na mão, qual é o objeto? Um cone. Na posição apresentada, ele vai parar ou vai rolar na rampa? Ele vai rolar. Tá aqui, igual a tia Sueli fez, não foi? Ali na rampa ele rolou. Como, tia Sueli? Do jeito que ele tá pegando, ó. Vou colocar assim. Do jeito que ele tá pegando. Vai rolar, vai rolar. Certo? Certo, titia. Depois eu apoio. Aí vira aí a página. Deixa eu ver aqui as páginas. Pronto. Veja aí na página. Nessa página, infelizmente, vocês não estão com a tia Sueli, que nós iremos fazer aqui em sala. Tá bom? Pais novatos. Esse nosso livro tem uma parte lá atrás, que é o manual, né, o material complementar, certo? De algumas atividades. Vocês vão lá, retiram para o filho ou filha fazer a atividade. Aqui está dizendo: destaque e colhe as figuras da página 15 do material complementar nos quadros abaixo, seguindo as instruções. Vamos lá. Página 15. Pronto, coloquei aqui na página 15. Estão vendo? Página 15. Vocês vão lá no final do livro, tem a página 15. E essas imagens aqui, elas são pontilhadas. Vocês vão retirar e vão colar aqui. Aí na primeira questão está dizendo objetos que podem rolar. Eu só vou colocar os nomes, tá bom? Objetos que rolam. Não escrevam isso, tá bom? Que rolam. E objetos que não rolam. Não escrevam. E aqui vocês vão colocar os objetos, vão colar, tá bom? Quem não quiser colar pode desenhar. Então, quais são as figuras que página 15 que eles rolam aqui? A bola rola, que é quem? Vamos ver, a bola. Eu vou desenhar. A bola, tá bom? O que mais? Um cilindro. E o cone, que são os que rolam. Certo? Certo. E os que não rolam, será quem? O cubo. Que não rola. O paralelepípedo, né? Que é esse aqui mais longo.
e aquela pirâmide, né? A tia horrível para desenhar a pirâmide, mas aqui a tia vai tentar. A pirâmide. Ok? Vocês vão colar ou desenhar essas imagens. Certo? Certo. Aí virai-vos aí a página. Vamos aí para a página 19. Na página 19, sempre 18. Nós estamos na página 117, agora a página 118. Nós temos aí a atividade, a segunda question. Na segunda question, vou tentar desenhar aqui, tá bom? Tem a sequência aí. Tia, o que eu vou fazer? Vocês vão descobrir na sequência A, que tem a sequência B e tem a sequência C. Vocês vão descobrir essa mesma sequência que tem aqui em cima. E vão pintar. Certo? Vocês vão pintar aqui qual? Vamos mostrar aqui. No A, tá certo até agora. No B, tá certo. O terceiro, tá. O segundo, o terceiro, tá certo? Vou mostrar aqui. Tá não, tia Sueli. Então, não é o item A. Vamos lá para o item B. Vou pintar de verde, é a mesma imagem, o terceiro a mesma imagem, o quarto a mesma imagem, o quinto a mesma imagem e o sexto a mesma imagem. Então eu vou pintar, porque é o item B. O item C tá igual? Não, também não. Então você vai pintar de acordo com essas cores aqui que já estão pintadas em seu livro, o item B. Tá bom? Vejam aí. Deixa eu dar uma pausa, né? Para você fazer. Essa aula era bem curtinha. Pronto, aí você faz. Pinta, deixa eu dar um tempo. Para você pintar de acordo com as cores. Quais são as cores? Essa será verde, tá? A outra vermelha, a outra azul, a outra verde, a outra vermelha e a outra azul. Nessa sequência. Se modificar a sequência, vai estar errado, tá bom? Aí manda para a tia Sueli, tá bom? Vamos aí para a terceira question. Na terceira question tem dizendo assim: assinale com X o objeto que sempre pode rolar sobre uma superfície em qualquer posição que estiver. Pronto. Aí eu tenho essa. Vou desenhar do jeito que eu sei que dá para vocês entenderem, tá bom?
eu posso colocar para rolar, né? Em qualquer situação. Uma rampa, no chão mesmo, né? Uma superfície reta, onde? Esse, não, esse cilindro, esse pode ser uma bola, e a pirâmide também não, tá certo? Então façam aí. Aí tem agora a quarta question. Vamos ver. A tia Sueli vai apagar o outro lado, esse lado aqui. Você já fez, né? Vamos ver o que querem na página 119. Na quarta questão. Aqui está dizendo, deixa eu pegar aqui o livro. Na imagem abaixo, há cubos que estão escondidos. Localize e pinte esses cubos. Pronto. Aí tem uma imagem, um quadrado, né? E tem os cubos que eles estão coloridos, ou eles estão escondidos. E você vai pintá-los, tá bom? Aonde é que estão os cubos? Eles estão bem por aqui assim, ó. Vou desenhar só os quadradinhos. Aqui. Bem aqui, você vai pintar com cores diferentes, verde e vermelho, ou verde e rosa, tá bom? Bem aqui, tudo bem aqui assim. Tem esses cubos aí. Não posso desenhar a figura toda. Por que, tia Sueli? Porque é muito trabalhoso, sabe? Tá bom? Vocês façam aí que a tia vai dar só uma pausa, tá? Pronto, a tia só deu uma pausa aqui para falar com a tia Fabrícia, tá certo? Ela veio dar um recado. Aí tem dois quadradinhos pra gente colocar as respostas. Aí a tia Sueli vai explicar. Bom, tem dizendo assim. Quantos cubos escondidos estavam escondidos? Olha aí a quantidade que a tia Sueli já colocou, né? Um objeto em formato de cubo rola com facilidade sobre uma superfície inclinada, sobre a superfície assim. Ele rola. Desculpa te aparecer, mas a tia Sueli vai ter que mostrar. Você vai ter que aprender, né? Então a tia Sueli vai ficar aparecendo aí. Nem ligue se eu tô com a cara grande aí ou não, né? Tia Sueli quer ensinar para você aprender. Ah, nem ligue. Se o vídeo tá feio, não importa te aprender. Pronto. Eu tenho aqui, faz de conta que aqui é a minha superfície inclinada. Eu vou colocar um cubo. Ele vai rolar? Não, tô acabando com a caixa do meu microfone só para mostrar a vocês. Não, né? Ele não vai. Então não é essa a opção. Na segunda opção, não rola ou rola com facilidade? Não. Não rola sobre uma superfície inclinada? Isso, não rola. Pronto, aí você coloca aí. Na quinta question, a tia Sueli também já fez essa. Tem dizendo assim. Você marca aí o X, né? O Sueli vai virar pra cá, vou ligar esse outro lado, vai ter uma gente na rua. Vai pra rua, vai no X. Então vamos lá. Aqui tá dizendo, não, vou desligar. Ele ficar com o calor. Dizendo. Conforme a cena em que o objeto em formato de cilindro, vou pegar aqui, em formato de cilindro, só a minha mão, para você ver, em formato de cilindro vai rolar com facilidade sobre a superfície
Se for solto na rampa. Pronto, eu tenho a rampa. Minha superfície aqui da rampa. Qual é a imagem? Olha aí. Deixa pessoal, vou botar mais. Vai cair, ela está quebrada, mas eu vou deixar, né? Ó. Vai rolar, não quebrou. Né? Tá. Qual é? Aqui vai. Tem aqui um quadrado com um desenho e tem outro quadrado. Qual é a imagem? Essa. Então você vai circular, contornar, né? Pronto. Aí você faz, pausa aí, página 119 e finalizando. Sueli, aí foi atividade de classe, atividade de casa. Sim, para facilitar a vida de vocês, pais. Momento que der para eu, né? Vou me meter agora aqui de novo. Para eu fazer para vocês essas atividades junto com os filhos de vocês, né? Porque alguns pais trabalham, vai ser mais trabalhoso, aí a tia Sueli vai ficar ajudando, tá bom? Então a tia Sueli vai ficar fazendo com eles, dá um tempo para eles fazerem, depois a tia Sueli faz a correção aqui. Vai haver atividades que serão mais e a tia Sueli não vai ter tempo, mas a tia Sueli vai procurar um jeitinho para dar certo, tá bom? Então fiquem com Deus, tá? Até segunda-feira e se previnam. E fiquem com a tia Sueli aqui no coração. E não esqueçam da tia Sueli, por favor. Mandem beijos para a tia Sueli, que eu amo beijos. Amo abraços. Infelizmente a gente não pode mais fazer isso, mas virtual dá para fazer, tá bom? Amo!